Olá, futuro escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula aí, nosso projeto de aulas de normas da Corregedoria no YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Sara Lacarte, sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, atuo na capital e hoje, nesse vídeo eu estou iniciando o meu projeto de aulas de normas da Corregedoria no YouTube, ok? Se você não me conhece, já me segue lá no Instagram, @direitalacarte, eu também sou idealizadora, desse projeto, do Direito à la Carte, e estou aqui hoje com vocês para estudar, iniciar o nosso projeto de estudos de normas da Corregedoria, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, pessoal, como essa aqui é a nossa primeira aula, eu quero dar aí algumas instruções para vocês, explicar como que vai ser esse nosso projeto. Primeiro, esse projeto vai ser 100% gratuito aqui no YouTube, tá? A gente vai estudar os artigos previstos lá no edital, no último edital, tá? Então nós vamos estudar junto aí, o edital, tudo que for relacionado a normas da Corregedoria para a sua prova, para o seu concurso. A minha ideia aqui, pessoal, é ajudar vocês a estudar normas, porque eu sei que é uma matéria um pouco chata, ainda mais para quem não é do direito, acaba sendo uma coisa bem, abstrata, quem nunca foi num cartório, enfim, não sabe como que é a função ali, a organização, a estrutura, então acaba sendo um pouco difícil compreender algumas regras, de normas. Então eu tô aqui para ajudar vocês, a transmitir os meus estudos que eu tive na época, graças a Deus eu gabaritei, normas da Corregedoria lá em 2021, e também quero trazer aqui a minha prática como escrevente, A prática, ela me ajuda muito, Hoje em dia eu leio os artigos e eu acabo tendo uma noção melhor do que na época, que eu só estudava. Então, o meu objetivo aqui é simplificar, facilitar os artigos de norma da Corregedoria com vocês, compartilhando os meus estudos, e a minha prática como escrevente do dia a dia aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá bom? Antes da gente começar, nossas aulas aqui, estudar os artigos, eu quero dar uma outra instrução. Qual que seria, Qual que é? Eu vou, pessoal, esse projeto vai ser 100% aqui gratuito aqui no YouTube, tá? Vocês vão estudar comigo até o último artigo de normas, ok? Esses materiais, de slide, eu vou disponibilizar, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser acompanhar a aula com slide, tá? Imprimir, ele vai estar aqui no link, na descrição do link, do vídeo aqui abaixo. E também eu disponibilizei para vocês a apostila de legislação atualizada, tá, pessoal? Então, assim, normas, é muito importante você estudar com material atualizado, porque norma sempre tem ali atualização, provimento que altera, que revoga alguma regra. Então, eu quero que vocês tenham acesso a esse slide, de aula e também a apostila de legislação. E eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, tá aqui o link tá aqui na descrição do vídeo, tá ok? E eu quero que vocês, se possível, imprimam essa legislação e assistam as aulas comigo com a sua legislação do lado. Então, assim, tô eu explicando aqui os artigos, eu quero que você tenha a sua legislação ali do lado, faça a anotação, faça os grifos que você achar pertinente, tá bom? E eu vou falar quais que são os artigos importantes, o que cai na prova, o que não cai muito. Então, assim, eu quero que vocês tenham esse compromisso, pelo menos da apostila de legislação, de imprimir, tá? E assistir junto comigo as aulas, ok? Então, falado isso, vamos aí a nossa aula hoje, que é da função correcional. E, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, tá bom? Sara, véspera de prova, eu tô com ali, eu tenho que revisar aquele tanto de matéria, eu não sei o que priorizar. O que eu priorizo em normas da Corregedoria? Eu falo com vocês, assim, bem claramente, de coração aberto. Revise da função correcional. Esse assunto, pessoal, cai muito, muito em prova. Toda prova de todos os anos tem aí alguma questão de normas sobre função correcional. Então, assim, véspera de prova, não sabe o que revisar? Revise da função correcional, porque com certeza esse assunto vai estar em alguma questão de normas da Corregedoria, tá bom? Então, assim, já trago aqui para vocês a importância desse tema da nossa aula, desse módulo 1, O módulo 1 nós vamos só estudar da função correcional, e é um assunto muito, muito importante. Então, assim, preste muita atenção aqui na explicação, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, a gente, enfim, tira aí as dúvidas juntos. E então, pessoal, é muito importante esse módulo, tá? Não negligencie o estudo da função correcional, porque vai estar lá na sua prova, com certeza, e você vai lembrar da sua professora Sara aqui falando com vocês, que vai cair na sua prova, tá bom? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu estruturei aqui como que nós vamos estudar este módulo, tá bom? O que nós vamos encontrar aí nas nossas aulas. A primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês tenham em mente é o conceito e a finalidade da função correcional. E aqui já vai a primeira dica de estudo para vocês, não só de norma, mas de qualquer matéria do direito, tá? Vai estudar um assunto, primeiro, perca ali um pouco de tempo, enfim, entendendo os conceitos e as finalidades, porque é muito difícil você já começar a estudar, ainda mais se você não é do direito, começar já a estudar ali, lendo os artigos, indo direto para a regra. Então, assim, não só normas, mas direito penal, processo penal, enfim, todas essas matérias jurídicas, vai estudar um assunto, primeiro ali, enfim, entenda o conceito daquele objeto de estudo que você vai ter,
e a finalidade. Se você entender o conceito, o porquê daquilo, vai ser muito mais fácil você partir para as regras. Então, é isso que eu vou trazer aqui nas nossas aulas, tá? A gente vai trazer muitos conceitos, as iniciais, né? Enfim, as considerações iniciais de algum assunto, porque isso vai facilitar muito lá na frente, depois vocês estudarem os artigos, tá? Então, aqui nós vamos estudar conceito e finalidade nesse módulo. Nós vamos também estudar as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça e dos juízes corregedores, tá ok? Vamos também estudar nesse módulo os tipos de fiscalização, né, as espécies, né, correição ordinária, extraordinária, visita correcional. Vamos estudar cada espécie e focando, né, nos prazos, que cai demais prazo, e o procedimento de cada fiscalização, ok? Vamos estudar isso. E aqui, se eu puder já deixar já uma observação, isso aqui cai muito em prova. Vai ter uma questão lá, enfim, falando sobre correição ordinária, extraordinária, ata, prazo de ata. Então, assim, esse tópico é muito importante do nosso módulo, tá? E também nós vamos estudar as regras, né, para aí a condução de apurações disciplinares, né? Apuração preliminar, sindicância, procedimento administrativo. A norma também traz esse assunto aqui para normas da corredoria. E aí já vai uma segunda dica de estudo para vocês, né? Tem matérias que elas são interdisciplinares, dá para você estudar de forma conjunta. Então aqui em norma das corredoria, eles trazem, né, enfim, essa regra de conduta, né, das apurações disciplinares, mas lá no Estatuto dos Servidores você vai estudar cada uma, né, apuração preliminar, sindicância, processo administrativo de uma forma muito mais aprofundada. Então, assim, nessa parte dá para você estudar junto, sabe? Normas e estatuto, porque uma matéria vai complementar a outra, tá bom? Aqui, normas, a gente só vai falar por cima, né? A gente não vai adentrar as regras, né? Aos detalhes do PAD, por exemplo, mas lá, esse detalhe você vê lá em estatuto. Então, assim, é um assunto que dá para você estudar, revisar de forma paralela, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, né, eu quero trazer para vocês a finalidade da função correcional. Vocês já ouviram esse ditado, né, que fala, isso aqui não é casa da mãe Joana? Eu tenho 30 anos, eu já ouvi já essa frase, eu acho que muita gente também já ouviu. E de uma forma assim mais leve, descontraída, vou trazer um exemplo pra vocês, tá bom? Quando eu era pequena, eu adorava desenho animado. E eu estudava de manhã e eu chegava em casa que nem um furacão. Deixava a mochila na porta, jogava o casaco no chão, jogava meu tênis, né, a metros ali, quilômetros de distância, porque eu queria muito ver meu desenho. E a minha mãe, ela vinha atrás de mim, claro, né, como uma leoa, brigando comigo porque eu deixei a casa toda bagunçada. E ela falava, você pensa que isso aqui é o quê? Isso aqui é casa da mãe Joana? E aí eu trago esse ditado para nossa aula, né, para vocês entenderem que esse ditado ele fala que um lugar, né, ou uma situação não pode ser desorganizado, bagunçado e sem regra, né? Há normas ali que precisam ser respeitadas. E eu trago, né, esse ditado, né, enfim, para deixar a nossa aula já mais leve, falar justamente que o TJ São Paulo não é a casa da mãe Joana, pessoal. Existem regras, existem normas que precisam ser respeitadas, tá bom? E essas normas, esses procedimentos, eles devem ser respeitados rigorosamente por todos. Então, juízes, servidores, advogados, as partes, os terceiros, todos ali envolvidos no processo, existem regras, né, que devem ser respeitadas. Então, o TJ São Paulo pensou em função correcional, pensou na corregedoria. Você lembra, TJ São Paulo não é a casa da mãe Joana. Existem regras, normas, procedimentos que devem ser ali, né, rigorosamente obedecidos, seguidos. E quem é a mãe do TJ São Paulo que acaba garantindo que o TJ não vire a casa da mãe Joana? É justamente a Corregedoria Geral de Justiça. A Corregedoria Geral de Justiça, ela atua, né, um órgão dentro do TJ, justamente que a finalidade dela ali é justamente, né, editar essas normas, esses procedimentos, fiscalizar. Então, assim, pensou na norma da Corregedoria, pensou no TJ, lembra essa frase, TJ São Paulo não é a casa da mãe Joana. Existem regras, né, normas que devem ser aí seguidos, e a Corregedoria Geral de Justiça é a nossa mãe aí, né, enfim, que não deixa a casa ficar bagunçada, um furacão, como a Sara fazia na casa dela quando ela era pequena, tá bom? Então, de forma bem leve, é essa a finalidade, ok? E a gente parte agora pro conceito, tá? Qual seria o conceito dessa função correcional? No direito, a gente fala que alguns assuntos, eles têm um conceito legal, porque a lei traz, né, o conceito. E a gente pode trazer esse conceito aqui no artigo 5º, né, que é o primeiro artigo que a gente vai estudar aí no nosso edital. Mas antes, pessoal, de ler, né, explicar para vocês o artigo 5º, eu quero que vocês tenham uma atenção. E eu coloquei até aqui do lado, no quadro, aqui eu coloquei aqui, ó, uma atenção. Por quê? Porque, pessoal, houve uma alteração ano passado desse artigo 5º, tá? O provimento 43 de 2024, ele alterou o artigo 5º. E o artigo 5º é um artigo que cai demais na prova de escrevente. Então, assim, se você estiver aí estudando com material, né, enfim,
resolvendo questão, preste muita atenção no caput do artigo 5º, porque teve essa mudança no texto, né, e enfim, para você não estar estudando aí, né, enfim, não estudar de forma desatualizada. E aí eu coloquei aqui o que esse artigo 5º, esse provimento 43, ele alterou, né? Ele alterou porque ele falava o seguinte, né, que a fiscalização, ela também ocorria, né, na polícia judiciária. Eu até coloquei aqui, ó, de taxado, para vocês saberem que não tem mais essa polícia judiciária no artigo 5º. Então, se você tá aí estudando, né, com uma legislação, olha, vê se tem da Polícia Judiciária e dá um rabisco, porque da Polícia Judiciária não está mais no caput. Então, muito cuidado aí para vocês estarem estudando com material atualizado. E eu já trouxe esse material atualizado para as nossas aulas, tá bom? Então, muita atenção aí no artigo 5º. E assim, se houve provimento ano passado que alterou, tem grande chance do examinador cobrar essa novidade na próxima prova e pegar aí, né, o pessoal que tá estudando com material desorganizado, né, desatualizado, e fazer uma pegadinha de prova. Então, assim, pode ser que no próximo concurso caia o artigo 5º por causa dessa alteração que teve em 2024, ok? Partindo desse alerta, né, de alteração legislativa, vamos ao texto, artigo 5º, que ele fala o seguinte, né, a função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. A prof. Sara colocou aqui em amarelo, caixa alta. Então, assim, é para vocês entenderem que a função correcional, ela vai ocorrer em primeira instância. Então, pode ser que o examinador coloque lá, segunda instância, vai estar errado. Primeira e segunda instância, vai estar errado. É pegadinha de prova. Então, assim, preste muita atenção, porque a função correcional, ela vai ocorrer nos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, tá bom? E aí, o artigo 5º, ele continua falando, né? E ele fala assim, bem como na fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres, né, forem atribuídos ao Poder Judiciário. Então, além da fiscalização nos órgãos e serviços judiciários, o artigo 5º fala também que a função correcional vai acontecer nos estabelecimentos prisionais e demais estabelecimentos que a lei falar que é uma imposição, enfim, uma posição legal, que é dever do Poder Judiciário, enfim, fiscalizar. Vou trazer um exemplo aqui da cabeça da prof. Aqui em São Paulo, acho que vocês conhecem, né, bastante, tem a Cracolândia. Vamos supor que o governo do estado, a prefeitura, né, enfim, fizeram um convênio para tirar essas pessoas, né, da Cracolândia da rua e colocar num estabelecimento, né, de, enfim, pra pessoa, né, ele ter um tratamento psicológico, social, para ela, enfim, né, largar as drogas. Vamos supor que esse estabelecimento, ele vai ser do poder público, ele vai receber, né, um dinheiro público ali, e esse estabelecimento, enfim, né, isso tudo foi criado por meio de uma lei. E lá no artigo da lei fala que o Poder Judiciário vai ser responsável por fiscalizar este estabelecimento. Então, se por uma imposição legal, o TJ São Paulo, ele for, né, ali, é um dever seu, fiscalizar esse estabelecimento, a função correcional também vai acontecer lá. Então, presta atenção, pessoal, que é por imposição legal, tá bom? Pode ser pegadinha de prova. Então, preste muito bem, assim, atenção aí nas palavrinhas que eu deixei grifado aqui pra vocês, e para vocês não caírem em pegadinha de prova, ok? Então, falou em função correcional, lembre-se de 3 palavras: orientação, reorganização e fiscalização. Orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, tá bom? Não caia na pegadinha de segunda instância, primeira e segunda instância, não, é só primeira instância. E lembrou de fiscalização, lembre-se que tem esse plus, tá? Que a fiscalização, ela também vai acontecer em estabelecimentos prisionais e demais estabelecimentos que, por imposição legal, né, a lei, né, atribuiu aí o Poder Judiciário essa atribuição de fiscalizar, tá bom? Então, falou em função correcional, você lembra dessas 3 palavras e você não vai errar para sua prova, ok? Partindo aí, continuando no artigo 5º, o artigo 5º ele continua, ele fala que a função correcional, né, ela é exercida no estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça e nos limites de suas atribuições pelo juiz de primeiro grau. E aí eu coloquei aqui entre parênteses juiz corregedor permanente. Trazer para vocês de forma muito visual, tá ok? Nossas aulas, elas serão muito assim, com exemplo, enfim, né, com muita ilustração. Esse, né, simpático senhorzinho aqui, ele é nosso atual Corregedor-Geral de Justiça. Ele é o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, tá? Ele é o nosso corregedor, se você estiver assistindo essa aula em 2025. Ele é nosso atual Corregedor-Geral de Justiça, né, para o biênio de 2024 a 2025. Então, hoje, né, quando nós pensamos em Corregedor-Geral de Justiça, nós temos essa figura, né, do desembargador Francisco Loureiro,
Pensou em Corregedor-Geral de Justiça, lembre-se que é a autoridade máxima correcional, ok? E aqui o artigo 5º ele fala, né, que a função correcional, ela vai ocorrer, né, vai ser exercida tanto pelo Corregedor-Geral de Justiça, quanto para os juízes de primeiro grau, dentro das suas atribuições, que aqui é o juiz corregedor permanente. Quando eu, Sara, estudava, eu tinha muita dificuldade de entender quem que era esse juiz de primeiro grau, enfim, né, esse juiz corregedor. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo da prática, para vocês entenderem, tá, quem é esse juiz corregedor permanente, né, que a norma fala que é um juiz de primeiro grau. Eu, Sara, vamos dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu sou uma escrevente da capital, ok? E eu atuo, vamos falar aí, na 2ª Vara Civil, ok? Aqui na capital, pessoal, a capital, ela é muito grande. Então, uma vara civil só não dá conta de tamanha demanda que tem. Então, aqui na capital, nós temos várias varas cíveis, tá bom? Então, aqui nós temos a 5ª Vara Cível, a 6ª Vara Cível. Eu não lembro agora até que vara vai, mas eu acho que vai até 40 alguma coisa, né? Então, eu vou botar aqui no meu exemplo que vai até a 40ª Vara Cível. O que acontecia, pessoal, na prática, tá? Cada vara cível dessa aqui, ela é composta por 2 juízes. Então, aqui na primeira vara nós temos 2 juízes, na 2ª vara nós temos também mais 2 juízes, e assim, cada vara tem 2 juízes. Que na prática, né, quando vocês forem escreventes, é juiz titular final 1 e juiz final titular 2. Então, eu, Sara, atualmente trabalho com o titular final 2, tá? E cada vara dessa tinha um cartório, tá? Que é onde ocorrem aí, né, o cumprimento das decisões judiciárias. O que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo, eles entenderam o seguinte, que ao invés de ter um cartório para cada vara, né, eles decidiram fazer o seguinte, eles decidiram criar uma UPJ. O que é essa UPJ? Eles reuniram 5 cartórios e ao invés de ter 5 cartórios, né, cada um com um escrivão, né, eles criaram a UPJ. Então, essa UPJ, ela vai da 1ª Vara Cível à 5ª Vara Cível. Tá? Então, hoje a estrutura, pelo menos aqui na capital, é dessa forma. E aí, se você olhar, né, para o UPJ, nós temos os servidores, né, a antiga estrutura de cada cartório. Então, dentro da UPJ, a gente tem, né, uma equipe que antes era de, né, que era de 5 cartórios. Nós temos aqui 10 juízes, né, porque cada vara tem 2 juízes, então nós temos aqui 2 juízes. Disso aqui, né, que eu acabei de escrever, é muita gente, é muito servidor, é muita atribuição, muito cumprimento para você fazer, né? É um volume gigantesco de trabalho. Então, o que o TJ São Paulo decidiu? Que vai ter essa UPJ, né, enfim, né, com essa estrutura toda, né, dos 5 antigos cartórios, 10 juízes, e por ser, né, muita gente para dar conta, muito trabalho, nós teremos um juiz corregedor permanente. Eu, Sara, já trabalhei com um juiz corregedor permanente. Ele era justamente um desses 10 juízes aqui, tá? Tem uma escolha ali, né, entre os juízes. Então, um desses juízes aqui, ele vai ser tanto juiz de direito quanto juiz corregedor permanente. Então, o juiz que eu trabalhei, ele era juiz, né, na prática ali, ele fazia sentença, né, enfim, ele recebia advogado, ele tinha a atribuição dele normal como juiz de direito, mas ele também acumulava essa função de juiz corregedor permanente da UPJ. Então, todos ali, né, enfim, os trabalhos, os problemas, né, vamos botar assim, entre aspas, tudo era levado até ele, tá? Aquela correição ordinária final do ano foi ele que fez. Então, um exemplo prático para vocês seria essa questão da UPJ, tá bom? A UPJ, ela tem essa estrutura aqui gigantesca de servidores e, dentre os 10 juízes, um dele é escolhido para ser juiz corregedor e ele vai atuar ali de forma, né, ele vai acumular tanto a questão, né, ele ser juiz de direito, como ele também ser juiz corregedor e todas as demandas ali, né, de dúvidas, enfim, serão levadas até ele, ok? Então, na prática, seria aí um exemplo de juiz corregedor permanente. Partindo, né, para o nosso artigo 5º, nós temos o parágrafo 1º e parágrafo 2º, que a gente dá para a gente estudar juntos aí, que são as ações permitidas no desempenho da função correcional. O que diz o parágrafo 1º? No desempenho da função correcional, poderão, e eu coloquei aqui de vermelho, né, porque a prova pode falar que é vedado, que não pode, mas enfim,
poderão ser editadas ordens de serviços e demais atos, né, administrativos de orientação e disciplina, corrigidos erros e sancionadas infrações. E é importante aqui, pessoal, aqui a banca pode fazer várias pegadinhas, né? Então eu deixei até aqui de negrito para vocês que sancionadas infrações após regular, né, procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Então esse artigo 1º, ele fala né, quais são as ações permitidas durante a função, né, desempenho da função correcional. Então aqui poderão ser editadas essas normas, corrigidos esses erros e sancionadas as infrações, né? Um exemplo prático, por exemplo, eu trabalhei, né, com um juiz corregedor permanente. Ele foi lá fazer a função, a correição ordinária final do ano. Aí, por acaso, ele viu ali durante a fiscalização que a UPJ tá usando uma fila de forma inadequada, né? Eles não estão usando ali a fila correta. Então, durante o desempenho da função correcional, o juiz corregedor permanente, ele pode sim corrigir eventuais erros. Então, ó, escrivão, vocês estão usando a fila de forma incorreta, não é essa fila, é tal fila. Então, durante o desempenho da função correcional, esses erros, né, enfim, podem ser corrigidos sem nenhum problema. É o que diz o artigo, né, o parágrafo 1º do artigo 5º. E o artigo 2º, ele continua falando, né, que as ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados para a Corregedoria Geral de Justiça para revisão hierárquica. Então, vamos supor, esse juiz que eu trabalhei, ele foi lá fazer a função, né, a correição ordinária. E aí ele editou ali uma ordem de serviço, né, enfim, fez ali alguma edição de algum ato administrativo. Ele faz, porém, quando ele edita, essa ordem de serviço, né, esse ato administrativo, ele vai ser encaminhado para a corregedoria revisar, ver se realmente aquilo que o juiz corregedor, ele, né, o que ele fez ali de ordem de serviço está de acordo com ali, né, as diretrizes do tribunal. Então, fez ordem de serviço e editou ato administrativo, nós vamos ter um encaminhamento para a Corregedoria Geral de Justiça para essa revisão hierárquica. E aqui, claro, eu coloquei de forma bem breve, né, o que seria essas ordens de serviço, né, que o artigo, né, ele fala aqui, né, que poderão ser editadas ordens de serviço. Aí eu coloquei aqui um conceito bem breve para vocês, né, que a ordem de serviço nada mais é que documentos normativos internos, né, que estabelecem aí diretrizes e procedimentos operacionais, né, são aí ordens elaboradas com base nas normas da corregedoria, que tem a função aí de orientar o funcionamento dos serviços judiciais e administrativos, tá bom? Então, se você não sabe o que é ordem de serviço, agora nós já trouxemos aqui um breve conceito para vocês. E eu esquematizei aqui para vocês, nesse parágrafo primeiro, né, do desempenho da função correcional, né, poderão ser editadas ordens de serviço, demais ato administrativo de orientação e de disciplina, podem ser corrigidos erros e sancionadas infrações, desde que após regular procedimento administrativo e sem prejuízo da apuração civil criminal, tá bom? Então, esse esqueminha aí já dá para vocês revisarem de forma tranquila. Partindo aí para o artigo 5º, né, parágrafo 3º, vamos estudar das consultas sobre normas de serviço, né? O que fala esse parágrafo 3º? Ele fala aqui consultas sobre aplicação ou interpretação desta norma de serviço, né, enfim, da corregedoria, serão apreciados pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver, e aí é uma condicional aqui, né, pessoal? Se houver dúvida fundada, devidamente justificada, né, o juiz ele submeterá a sua decisão à Corregedoria Geral de Justiça. Explicar aqui para vocês. Vamos supor que eu, Sara, sou escrevente do Tribunal de Justiça e fui nomeada para ser escrivã, né? Escrivã ali é o chefe do cartório. E na prática eu sou, né, enfim, eu entrei no tribunal tem 2 anos, né, eu posso ter ali eventuais dúvidas, né, sobre a aplicação da norma, e eu tenho dúvida em fazer algo. O que eu, Sara, tenho que fazer? Eu tenho que fazer um negócio errado? Ou então com dúvida? Não. Se eu estou com dúvida na aplicação ou na interpretação desta norma, eu, Sara, tenho que fazer uma consulta, tá bom? E como que acontece essa consulta? Eu esquematizei aqui para vocês. É uma consulta inicial, tá? O interessado, no caso eu, Sara, escrivã, eu tenho que apresentar, né, essa consulta sobre aplicação e interpretação das normas ao juiz corregedor permanente. Então, eu, Sara, tô com dificuldade numa aplicação da norma, né, na interpretação da norma ali para uma atividade cartorária. O que eu faço? Eu tenho que abrir uma consulta inicial ao juiz corregedor permanente para ele apreciar e ele decidir, tá bom? Porém, essa consulta, ela não vai ter uma decisão definitiva, né? O juiz corregedor, ele vai analisar e ele vai decidir. Porém, se houver
uma dúvida fundamentada, justificada, né? Esse é uma condicional aqui, né? Se houver aí essa dúvida, né? Tanto da minha parte quanto, né? Ele fala aqui, né? A requerimento do interessado ou de ofício do juiz. Então, se houver dúvida ainda, né? Se o juiz corregedor ele não trazer uma solução clara, essa questão ela vai ser submetida à Corregedoria Geral de Justiça. Então, entenda. Tem ali uma dúvida sobre a consulta, a aplicação, não vai ser remetida diretamente para a corregedoria. Não, primeiro você fala com o juiz corregedor, para depois, se houver ainda dúvida fundamentada, né, sobre o que foi decidido pelo juiz corregedor, aí sim você submete essa dúvida, essa consulta à Corregedoria Geral de Justiça, tá bom? Que pode ser tanto a requerimento como de ofício. Então, até o próprio juiz corregedor ele também pode submeter, né, essa questão à Corregedoria Geral de Justiça, que vai proferir ali uma decisão final. Então, o que for levado à Corregedoria Geral de Justiça, ela vai ali emitir uma decisão definitiva, ok, pessoal? E é isso, essa é a nossa primeira aula, né? A nossa próxima aula nós vamos continuar estudando da função correcional e também vamos estudar aí também as correções ordinárias, que é um assunto que cai demais na prova, tá? Eu não quero que essas aulas fiquem muito grandes, então já vou, né, terminar por aqui. E se você quiser aí, né, enfim, complementar os estudos, eu elaborei questões inéditas, tá bom? De normas da corregedoria, então se você quiser aprofundar esse assunto, eu elaborei aqui questões inéditas, né, para vocês fixarem. E também um cronograma de estudo. Ah, Sara, eu quero começar a estudar para o concurso do TJ de São Paulo, não sei como, enfim, tô aí procurando uma forma para me organizar. A gente também tem um cronograma de estudo. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também o QR Code. Então, se você pegar o seu celular e mirar aqui para a câmera, você vai entrar lá no site, enfim, vai ter acesso a esses materiais, ok? E se você não me segue lá no Instagram, @direitalacarte, lá eu coloco dicas rápidas, coloco algumas questões, algumas curiosidades, dentre outros assuntos. Então, se você não me segue lá e eu aguardo vocês para a nossa segunda aula do módulo 1 da função correcional. Então, eu espero vocês lá. Um abraço!